pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Como é que tá aí? Tá tudo certo, boa noite. Tudo certo? Ok, então. Então, vamos lá. Na última aula vocês tiveram uma apresentação, né? Foi uma sobre o mercado de trabalho, sobre para vocês se situarem, terem uma ideia, né? Para aqueles que não trabalham na área, certo? Para ter um pouco de contato com essa experiência. Bom, nós paramos na nossa aula anterior em consequência lógica ou dedução formal. Então nós já vamos combinar algo aqui. Essa aula nós vamos seguir com regras de inferência, certo? Que foi o nosso o nosso conteúdo principal dentro de consequências lógicas. E no dia 20, se eu não me engano, é a nossa próxima aula. Eu preciso me corrigir, vocês me ajudem. Nós vamos fazer uma lista próxima quinta-feira, dia 20. Isso, aí nós vamos fazer uma lista de exercícios, nos moldes que nós já fizemos as anteriores, certo? Então, o que nós vamos fazer? Para quem se atentou, eu deixei uma lista no Moodle, certo? Agora, eu deixei ontem ou hoje, referente a essa matéria, a esse conteúdo. Essa lista, junto com a lista da aula anterior, da aula passada, nós vamos combinar elas e vamos resolver ela em sala de aula valendo 1,5 ponto. Então, o que nós vamos fazer diferente esse bimestre do bimestre anterior? Nós vamos fazer só 2 listas de exercícios, tá? Então, nós vamos fazer uma lista de exercício um pouco mais robusta agora, nesse conteúdo de regras de inferência, e vamos fazer mais uma lista de exercício em equivalências lógicas. Após o dia 20, nós vamos ter daí a introdução de equivalências lógicas e mais 1 ou 2 aulas à frente nós vamos fazer outra lista. E vai totalizar 3 pontos e são os pontos que colaboram para a média de vocês, certo? Para formar a nota de vocês. Então, tendo dúvidas, não hesitem em perguntar, e tudo o esquema que vocês já conhecem, certo? Então, tentar evitar um pouco de usar o quadro, mas vai chegar um momento que nós vamos precisar utilizar. Tá? Antes da gente iniciar com regras de inferência, então eu gostaria de fazer um apanhado, então fazer um breve resumo. Porque o que nós temos? Ô, professor, só uma coisa. Será que tem gente querendo entrar? Aqui para mim a tela está aparecendo que o Ezequiel está pedindo para entrar. Deixa eu olhar. Eu não ouvi o... Tá bom, obrigado. Foi a Ébila que falou, né? Isso. Tá, obrigado. Imagina. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? A gente precisa se situar no nosso conteúdo, certo? Então, vamos fazer uma dinâmica rapidinha, tá? Vocês me falem como é que está o espaço no quadro aqui, ok? Por causa da iluminação. Então, o que nós temos? Agora nós desejamos trabalhar com consequência ou dedução lógica, certo? Nós chegamos a esse ponto. Até então, o que nós vimos? Nós vimos os conectivos lógicos. Certo? Conjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional, a negação da proposição. Então, nós vimos um método semântico ou um instrumento para validação de argumentos. Que método semântico era esse? As tabelas verdade, certo? Então, nós vimos as tabelas verdade. Okay? Nas tabelas verdade, nós aprendemos a montar a conjunção, a disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, a condicional, a bicondicional e as negações
seja de proposição P, proposição Q. A negação da proposição. Qual que é o problema da tabela verdade? Ela é um método semântico para validar argumentos, mas ela possui restrições, ela possui limitações. Por quê? Porque eu sei que o número de linhas da tabela verdade, ela é regida, ela segue a fórmula 2 elevado a n, certo? Então, ela segue essa fórmula, sendo que n é o número de proposições. Então, o que acontece? Se eu tenho duas proposições simples, P e Q, a minha tabela verdade vai ter 4 linhas. Se eu tenho 3 proposições simples, eu vou ter 8 linhas. 4 proposições simples, 16 linhas, e assim sucessivamente. Então, imagine vocês com 5 proposições, 32 linhas para resolver, certo? O trabalho que dá. Então, ela se torna impraticável, ela se torna... há muitas limitações. Mas eu tenho, na vida real, nós temos muito mais do que 3 ou 4 proposições simples, 4 variáveis. Então, eu preciso de outro recurso, eu preciso de outro instrumento capaz de fazer o mesmo trabalho que a tabela verdade. Que instrumento é esse? Bom, aí nós entramos em consequência lógica, que é onde nós estamos agora, certo? Consequência lógica. Então, é consequência lógica ou dedução formal ou dedução lógica. Então, o nome por si só, ele já é auto-intuitivo, é uma dedução, certo? Eu vou partir de premissas para poder chegar numa conclusão. Porque se eu tenho uma proposição composta com 3 ou mais elementos e eu desejo me utilizar de outra ferramenta, de outro mecanismo, então o que eu faço? O que eu aplico? Então, dentro de consequência lógica, nós vamos trabalhar com implicações tautológicas e equivalências tautológicas, certo? Agora, para essa aula, especificamente, nós vamos trabalhar então com as implicações tautológicas, elas são conhecidas como regras de inferência, ou seja, são pequenos atalhos, pequenos macetes que nós, como se fosse gabarito. Nós olhamos o problema e nós tentamos encaixar esse gabarito em cima do problema para agilizar o processo, certo? Então, dentro de consequência lógica, nós vamos ter as implicações e equivalências lógicas. Perdão, tautológicas. Por que tautológicas? Porque eu tenho duas premissas. A premissa universal que vai reger, que vai basear nossos estudos, é o silogismo clássico do Aristóteles. Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, portanto... Sócrates é mortal. Perfeito, ok? Então, nós partimos de duas premissas para obter uma conclusão. Mas tem uma regra, certo? Então, vamos lá. Ela é tautológica porque eu tenho premissa 1, premissa 2 e a conclusão. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Essa organização aqui, que é a que nós vamos explorar daqui para frente, vai ser sempre nesse formato. Essa organização, isso aqui se chama forma do argumento. A forma do argumento, ela é equivalente a falar que a premissa 1 e a premissa 2, então a conclusão. Acontece que esse símbolo aqui, ele não é de condicional, tá? Então vocês vão ver, a partir de agora, esse símbolo ser trocado por ele é um T caído, ok? Então ele é um T, que ele foi tombado pelo Gottlob Frege. Então, qual que é o objetivo de trabalhar com esse símbolo?
Primeiro, o nome do símbolo é traço de asserção. Então, esse traço de asserção, ele é equivalente a falar, ele é equivalente a esse símbolo aqui, uma seta dupla, ok? Que significa implicar. Então, eu tenho que eu obtenho esse resultado aqui, dada minha premissa 1, minha premissa 2, minha premissa N, ok? Então, eu tenho, olhando já a nossa equivalência, alguém consegue me dizer por que é implicação tautológica? Pessoal, tá todo mundo me vendo, certo? Sim. Sim. Ó, vamos lá, eu tenho a premissa 1, isso que a gente acabou de deduzir junto, que a Michele respondeu ali no final, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto Sócrates é mortal, nós colocamos na forma do argumento. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Ok? Nós colocamos na forma simbólica. Todos os homens são mortais, e Sócrates é um homem, portanto Sócrates é mortal. Dado esse conjunto aqui, dado essa fórmula proposicional, por que eu chamo de implicação tautológica? Lembrando que, nas aulas anteriores, nós vimos que nós construímos uma tabela verdade, a última coluna da nossa tabela verdade, nós conseguimos classificar como tautologia, contradição ou contingência. Para que seja uma tautologia, eu preciso de qual valor lógico? Verdade. Se for uma contradição? Falsidade. E uma contingência? Os dois. Perfeito. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Isso. Então, por que eu chamo essa fórmula proposicional de implicação tautológica? Porque ela tem um valor lógico verdadeiro. Por quê? Porque o valor lógico dela é verdadeiro? Não? Sim, a resposta é essa, mas por quê? A conclusão sempre vai ser verdadeira? A conclusão sempre será verdadeira. Tem uma regra para que ela seja sempre verdadeira. Mas se eu falar, eu mato a charada. Pessoal, eu já respondi. Vocês já responderam. Vamos lá, eu não vou ajudar. Por quê? Ó, o Vanessa Claire respondeu no chat que P1 e P2 têm que ser verdadeiras. Perfeito, mas por quê? Digita aí, Vanessa Claire. Vocês vão interpretando para mim não sair da frente da câmera aqui. Para o resultado da conjunção dela ser verdadeiro. Perfeito, perfeito, ok? Então, como o conectivo lógico que nós utilizamos para fazer a nossa equivalência aqui, para fazer fazer a união das nossas proposições, ela é uma conjunção. Qual é a regra da conjunção? Ambos têm que ser verdade. Então, observe que nós respondemos essa questão em partes, mas nós chegamos na resposta. Então, observe, a conclusão vai ser sempre verdadeira se e somente se Ambas forem verdadeiras. As duas Exato. premissas. Exato. Então, eu posso usar essa regra, e eu vou utilizar essa regra daí sempre, para organizar as minhas proposições e aplicar as regras de inferência. Nós vamos fazer isso, e esse tipo de questão já está lá na nossa lista. Então, observem que esse formato vocês já podem encontrar na lista para quem baixou.
Então, eu já sei que ela precisa ser sempre verdadeira para que o meu resultado seja verdadeiro. Se não for verdadeira a minha conclusão, então é uma falácia. Uma falácia, ela é basicamente um sofisma. E o sofisma é uma falácia. Ou seja, ele tem... um sofisma, ele é construído com objetivos enganosos. Então, eu posso utilizar premissas que condicionem uma resposta a ser verdadeira, mas ela será falsa, certo? Então ele será um sofisma. E eu preciso utilizar esse cálculo, essa fórmula proposicional para verificar. Então eu vou validar o argumento para ver se realmente é verdadeiro. Se for falso aqui no final, então eu tenho um sofisma, ou seja, eu tenho um objeto enganoso. Tá? Não é isso que eu quero. Ok. Quero um exemplo disso depois. Tá. Okay? Então, isso, só não vamos misturar as coisas agora, beleza? Só para a gente ir pegando a ideia. Então, nós já entendemos que nós podemos organizar na forma do argumento e nós podemos fazer essa equivalência e que precisa ser sempre verdadeiro, dado que as premissas são verdadeiras. Ok, nós já entendemos isso. Perfeito? Então, nós vamos abrir a nossa aula de regras de inferência. Perfeito, pessoal? Com isso em mente. Tá? Todo mundo entendeu? Sim. Ok. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar com as nossas proposições, porque o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar lá se P, então Q. Nós vamos encontrar não P e Q. Nós vamos encontrar N conjunto de proposições. Esse N conjunto de proposições eu vou organizar em premissa 1, premissa 2, premissa N. Tá? Então eu vou utilizar... O que acontece? Eu posso organizar essas proposições. Aqui está na forma do argumento. Eu posso organizar de acordo com a equivalência, de acordo com a regra de implicação do Frege lá. Então eu vou ter se P, então, Q, E, não P, E, Q. Ok? Eu consigo fazer isso. E posso me utilizar de regras para chegar no objetivo, no resultado, que servem de atalhos. Então, essas regras, esses atalhos, elas são chamadas de regras de inferência, ou seja, são padrões que se repetem. Tá? São padrões que se repetem. Então, eles foram numerando e, ao todo, há uma convenção de que há 10 implicações de 10 equivalências. Nós vamos trabalhar aqui, eu acrescentei conjunção, que a gente não viu na aula anterior, se eu não me engano. Então, são 6 ou 7 regras que nós vamos trabalhar, que são as mais utilizadas. O que nós não vamos utilizar, para quem depois vai checar a literatura? Nós não vamos utilizar o dilema destrutivo e o dilema construtivo. Tá? Esses dois, eles são pouco aplicados, então nós não vamos utilizar. Então, a primeira regra, então observe, vocês vão ver as proposições, lá no exercício, para quem está com ele em mão, vocês vão ver que eu deixei numa ordem, certo? Que não é a ordem correta para se trabalhar, ele é apenas um enunciado, uma disposição. Lá. Então, vocês vão... o primeiro passo é organizar aqueles elementos. Então, vocês organizem na forma do argumento e depois façam a união pela conjunção. Tá? Lembrando que aqui faltou a conclusão, e a conclusão lá, no final, vocês podem trabalhar tanto com a seta dupla ou traço de asserção. Ambos estão corretos. Tá? Então, aqui vocês precisariam terminar com traço de asserção ou a seta dupla. Perfeito? E, após isso, tá? Vocês vão verificar, perdão, isso.
Após isso, vocês vão verificar se vocês conseguem aplicar alguma das regras para ganhar tempo. Caso não, vocês vão precisar resolver passo a passo. Aí há alguns métodos. Nós vamos tentar seguir as regras aqui para ser mais objetivo, mas tem pelo menos 2 outros métodos que vocês podem utilizar, que é o teorema do Rembrandt, que é o teorema da dedução, certo? Ou que eu acredito que é a aplicação mais prática, assim, que realmente é mais aplicável, mais abrangente. Então, são as árvores as árvores de refutação ou os tabulos semânticos. Tá? Nós não vamos avançar até esse ponto, porque já com as regras de inferência a gente já conseguiu ir bem além e elas já atendem bastante às nossas necessidades. Perfeito? Então, sim. Era para a gente estar vendo a slide, que não está aparecendo. Não, eu estou no primeiro slide, argumentos válidos. Eu acho que não está aparecendo porque está para aceitar a pessoa. E agora? Eu não estou conseguindo ver. Eu acho que você compartilhou só a tela do Meet, professor. Tá bom, vou corrigir. Agora sim. Tá? Ok, nós não tínhamos saído do primeiro slide ali, porque nós precisamos fazer essa primeira introdução para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar, né? Então, ok, vocês organizaram ali as proposições e agora nós precisamos aplicar essas regras de inferência, tá? Então, para quem já teve uma auto-intuição, elas são regras de inferência, porque quando você olha as proposições, quando você se depara com o problema, então você já pode fazer inferências sobre ele, para verificar se você consegue já ir resolvendo ou aplica alguma técnica antes. Perfeito? Então, a nossa primeira regra é a regra da adição. Então, a regra da adição, eu posso me utilizar. Eu tenho o quê? Uma proposição simples, P ou Q, e quando eu me utilizo da conjunção, quando eu me utilizo da conjunção, porque eu vou fazer a união de P, e eu coloquei numa forma complicada de entender aqui, pessoal. Eu vou fazer a união de P com P ou Q. Ok? Então, o que acontece? Com a disjunção, o conectivo lógico chave para adição é a disjunção. Inclusive, o nosso primeiro exercício, se eu não me engano, é de disjunção, tá? Que eu deixei uma sugestão lá para vocês. Lá. Então, com o conectivo disjuntivo, com a disjunção, que é o nosso ou, eu vou fazer, então, a união de uma proposição P, tá? Uma proposição P, com uma proposição Q, ou então eu faço uma proposição de Q com P. Eu posso fazer essa inversão, porque são duas combinações possíveis, ok? Então, observe que com a disjunção eu consigo fazer a união de uma proposição P com Q. Então, eu tenho a regra da adição. Nós vamos ver isso em exemplos. Então. A segunda regra que eu tenho é a da simplificação. A da simplificação é o contrário. Então, eu tenho uma conjunção, e eu preciso reduzir ela, ok? Porque a palavra-chave é processar ou reduzir a fórmula. Eu preciso diminuir ela quando eu trabalho com a simplificação. Certo?
Então, na simplificação, eu tenho o oposto. Eu tenho uma conjunção que eu preciso reduzir para uma única proposição. Pessoal, antes que eu esqueça, postem o nome de vocês aí no chat para mim poder registrar a presença depois, ok? Então, por gentileza, façam isso. Então, na regra da adição, eu me utilizo do conectivo disjunção e consigo fazer a união com qualquer outra proposição simples. Na regra da simplificação, eu tenho o contrário, então eu tenho uma conjunção que eu preciso reduzir para uma proposição simples. E na regra da conjunção, eu consigo fazer, então, a união. Observe aqui, ó. Por que é a regra da conjunção? Por que é a regra da conjunção? Observem que lá no exercício de vocês têm proposições separadas por vírgulas. Ou seja, são elementos distintos, tá? Então aqui, ó, eu tenho P, que é a minha premissa 1. Eu tenho Q, que é minha premissa 2. E eu tenho a minha conclusão, que é a minha disjunção, a minha conjunção de P com Q. Então, quando eu vou fazer a união desses elementos, o que eu tenho? Eu tenho P e Q, então, P e Q. Ok? Então, ela é regra da conjunção, porque eu me utilizo de uma conjunção para fazer a união dos elementos. Ok? E eu posso fazer essa união de P com Q, então P e Q, de P com Q, então Q e P. Tá? Nós precisamos praticar isso aí. Aí nós temos mais 4, nós temos mais essas três regras e por último nós vamos ter o silogismo hipotético. Então, a nossa quarta regra é o modus ponens. O modus ponens, então, ele é uma condicional. Se P, então Q. Então, eu vou ter... Observe que tem uma vírgula. Então, eu vou ter lá uma condicional. Se P, então Q. Eu vou ter P. Implica Q. Então, pela nossa regra da conjunção, pela nossa unindo os elementos, o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho uma condicional, eu tenho uma proposição simples avulsa, certo? E eu vou ter, então, o resultado é que. Então, observe que quando eu me deparar com esse problema, se eu tenho uma condicional, se eu tenho só condicional, eu consigo deduzir que, bom, aqui eu preciso das duas premissas, né? Então, se eu tenho a condicional, eu posso deduzir, e eu tenho uma proposição P, então eu já consigo deduzir eu consigo deduzir que a regra aplicável nesse caso é o modus ponens, porque a regra do modus ponens condiciona que ela determina que, dada uma condicional, uma proposição P, então o resultado será uma proposição P. Tá? É claro, é mais simples que o nosso exemplo do silogismo lá atrás, porque nós utilizamos as frases, mas aqui a regra é a mesma. Nós só estamos convertendo o texto em símbolo. Tá? O modus tollens é o contrário. Eu tenho uma condicional e eu tenho uma negação da proposição que. Eu tenho uma negação da proposição que. Que gera uma negação da proposição P. Ok? E depois nós temos o silogismo disjuntivo,
que ele já é também autointuitivo, porque ele é um silogismo disjuntivo. Então, eu tenho que ter uma disjunção nessa regra, certo? Então, ao contrário do modus ponens e do modus tollens, que trabalha com uma condicional, o disjuntivo vai trabalhar com uma disjunção. Então, ao invés da condicional, eu troco pela disjunção. Vou ter aqui a negativa de P, que me gera a negativa de Q. E aqui de modo inverso aqui também. O não Q me gera a... Perdão. É a negativa de Q, é Q. E a segunda combinação me gera P. Certo? Eu sei que só olhando a regra é complicado, pessoal. Mas nós vamos exercitando e vocês vão começar... Da mesma forma que nós passamos a olhar a tabela verdade, da mesma forma que vocês resolveram aquela condição, sabendo que era verdade, porque a regra da conjunção diz isso, vocês vão passar a ver as regras de inferência também. Tá? Então, eu sei que no primeiro momento é complicado, mas conforme nós formos manejando, vai melhorando as situações. E por fim, a sétima regra que nós vamos utilizar é o silogismo hipotético. Então, o silogismo hipotético, imagino que é um dos mais simples dessas regras, tá? Tirando as primeiras lá de adição e simplificação, porque o silogismo hipotético, o que eu tenho? Eu tenho que CP, então, Q. Eu tenho uma segunda condicional, que ele diz que é CQ, então, R. E pela regra da transitividade da seta, porque lembrem-se, inclusive os slides estão disponíveis lá no Moodle, mas na aula anterior, os slides eles estavam mais completos. Eu tentei deixar mais enxuto agora, para que a gente seja mais objetivo. E lá tem a definição, lá, as propriedades das implicações. E uma delas é a transitividade. E isso aqui é a transitividade da seta aplicada. Então, o que nós temos? Se P, então Q, se Q, então R, portanto, CP, então R. Ok? Então, eu consigo fazer a transitividade da seta aqui. Perfeito? Então, esse é o nosso último elemento. Então, os argumentos válidos são utilizados em inferências, ou seja, para executar os passos de uma dedução ou demonstração, e por isso são conhecidos como regras de inferência. Então, isso nós estamos fazendo. Nós temos um problema, que são as proposições compostas, e observem que eu tenho muitas proposições ali, e eu preciso aplicar uma regra de validação desses argumentos. Eu posso utilizar a tabela verdade? Bom, aqui eu posso, porque são 3 proposições simples. Quando eu tenho 4 ou 5, aí já começa a complicar e fica impraticável, certo? Então eu preciso me utilizar de outra ferramenta. Que ferramenta é essa? São as regras de inferência, certo? Então nós vamos trabalhar com essas 7 regras. Pessoal, perguntas até aqui? Como é que tá aí? Professor? Sim. Esses slides já estão lá no Moodle, já? Não, ao final da aula ou amanhã eu posto os slides lá, tá? Tá bom, perfeito. Obrigado. Tá? Pessoal, dúvidas? Pessoal, professor, não entendi regra A, regra B, dá para revisar, tá? Vamos praticar isso aí. Então, o que acontece? Como lá na construção de tabela verdade, nós tínhamos que, para conjunção, precisa ser verdadeiro para resultar em verdadeiro, disjunção, um verdadeiro para que seja verdadeiro, exclusivo apenas um verdadeiro, e assim sucessivamente. Aqui nós também temos. Então, a regra da adição é, dada uma proposição P, então, dada uma proposição simples atômica, se pode deduzir a sua disjunção. Então, se eu tenho ali uma única proposição, eu já sei que eu posso unir ela com outro elemento, dada a regra de adição,
seja com uma proposição Q, R ou S, conforme está no exemplo. Então, eu consigo unir com uma proposição Q, uma proposição R, uma proposição S. Como que ficaria? Dada a minha proposição Q, a união dela por meio da disjunção vai gerar P e Q, P ou Q, ou Q ou Q. Tá? Exemplos. Exemplos, professor. Vamos a exemplos. Então, eu posso unir uma proposição P com uma negação de Q. Eu posso unir uma negação de P com Q. Eu tenho, observem, tem algo que precisa, tem algo que nós precisamos prestar bastante atenção, porque essa combinação de P e Q, ela é considerada P, ok? Nós estamos habituados, e isso vai levar um tempo para a gente fixar novamente, mas nós estamos habituados a isso aqui. Duas proposições simples ou duas proposições compostas, certo? E daí ela é composta por P ou Q elemento, P ou Q elemento. Acontece que aquele P e Q é considerado P. Então, aquele P e Q, ele vai ser igual a Q. Tá? Então, isso aqui é considerado a minha proposição simples. Então, a união dela com o outro elemento vai me gerar P e Q ou R. Tá? Um exemplo prático agora, numérico. Então, se eu tenho, me dado duas proposições, me dada a diferença ou a negativa de que x é igual a 0 e a negativa de que x é igual a 1, certo? Então, e eu preciso unir isso aqui pela regra da adição. Como eu faço? Eu vou baixar, então, a negativa de x igual a 0, vou unir com a disjunção e eu vou ter x diferente de 0 ou x diferente de 1. Ok? Então, a regra da adição vai permitir que eu una uma proposição simples com outra por meio da disjunção. Ou seja, eu vou obter uma segunda proposição a partir dessa regra. Ok? A segunda regra é a regra de simplificação. Tá? Então, da conjunção P e Q de duas proposições, tá? Se pode deduzir cada uma das proposições P ou Q. Então, eu consigo reduzir de P e Q para P, consigo reduzir de P e Q para Q. Porque são duas combinações, certo? Observe que é o mesmo do slide anterior, só que está organizado de uma maneira mais formal. Você encontra assim. Ok? Como é que nós aplicamos a regra da simplificação? Então, nós temos uma disjunção P ou Q, junto com ela está unida, certo? Por meio da conjunção com uma proposição R, eu consigo reduzir ela para P ou Q. Segundo exemplo, eu tenho P e não Q, e eu consigo reduzir para não P. Um exemplo numérico, eu tenho x maior que 0 e x diferente de 1. Observe que eu tenho P e Q, e eu consigo reduzir para Q, x diferente de 1. Tá? O que acontece? Quando vocês se depararem com a proposição composta, João vai de ônibus e Paulo vai a pé. Vocês vão precisar identificar João vai de ônibus e Paulo vai a pé. Eu tenho uma conjunção, João vai de ônibus e Paulo vai a pé. Então eu tenho lá, que aqui nós estamos trabalhando muito com simbólico, mas nós temos João vai de ônibus e Paulo vai a pé. Eu tenho P e Q. P e Q se encaixa na regra da simplificação? Se encaixa. João vai de ônibus e Pedro vai a pé. Pedro vai a pé. Ok? Então eu faço uma redução. Vocês vão ver isso com mais no exercício, não de hoje, o anterior.
ele não está na forma simbólica. Tá? Vamos tentar resolver algum dele hoje. Perfeito? Se a gente ficar só no simbólico, a gente não vai entender. A regra da conjunção, com essa disposição mais formal. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, dada uma proposição P, uma proposição Q, ou seja, duas proposições simples, eu sei que eu consigo deduzir. Eu tenho duas premissas aqui. Premissa 1, premissa 2. Eu sei que, por meio de uma conjunção, fazendo a união dessas duas proposições, eu consigo obter uma terceira proposição, que é a minha conclusão. Então, eu consigo unir tanto P e Q, quanto Q e P. Exemplo. Eu tenho... observem aqui, ó. Observem que P ou Q está sendo considerado uma única proposição. E eu tenho não R como Q. Então, isso aqui é P e isso aqui é Q. Quando eu faço a união pela conjunção, então eu vou ter P ou Q e não R. Eu tenho P ou Q, é considerado P. Q ou R é considerado Q. Tá? Tem que sempre se recordar da regra. Quando eu faço a união pela conjunção, eu tenho minha conclusão. Numérico. Eu tenho x maior que 1. Aqui não foi dado, mas x menor que 5 deveria estar aqui, ó. Ah, perdão, está aqui, ó. X menor que 5, x maior que 1. Quando eu faço a união, observe o seguinte. Vamos lá, eu sei que a nossa interação não está como deveria ser, né, pessoal? Mas vamos lá. Observe que eu não tenho a conclusão. Eu não tenho esse resultado aqui de baixo, a terceira linha. Tem que estar um 3 ali. Eu não tenho, mas se eu me deparo com duas proposições simples, eu sei que eu posso me utilizar da regra da conjunção, e quando eu faço a união delas, então eu obtenho a conclusão. Certo? Então vamos supor que eu não tenha a conclusão, mas eu tenho duas proposições simples. Então eu sei que a regra que se aplica é a regra da conjunção, porque é a única cabível ali, certo? Então quando eu faço a união de x menor que 5 com x maior que 1, utilizando uma conjunção, então eu obtenho o resultado. É o equivalente ao que a Michelle fez no começo da aula, quando eu propus que se todos os homens são mortais, que Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Certo? Então, aquela conclusão, ela obteve pelo raciocínio instantâneo, certo? Que fica ali autointuitivo, mas se ela não tivesse... se eu tivesse colocado em forma de premissa, o objetivo seria encontrar, da mesma forma que ela encontrou falando, por meio simbólico. Esse é o objetivo. Tá? Ô, professor, Sim. ali eu poderia inverter, colocar, por exemplo, x menor que 5 antes do x maior que 1? Ou tem diferença na ordem? Na C ali? Não, vamos lá. Só ver qual que é a... Porque na minha cabeça seria... Pode inverter sim. Pode? Porque o que acontece, ó, eu tenho duas combinações possíveis, P e Q, e eu faço a união de P e Q. E eu tenho P e Q, eu posso fazer a união de Q com P também. Ah, tá. Isso, a gente precisa respeitar isso, porque o que acontece? Em silogismos, eu consigo uma única combinação, mas há outras regras, a da conjunção, a adição, se não me engano, a simplificação, que permitem duas combinações. Tá? Porque eu tenho essa bivalência, então eu preciso respeitar. Sim, pode fazer a inversão. Beleza. A regra modus ponens e a modus tollens, acredito que ela seja, apesar do nome, elas não são tão complicadas assim, porque de cara você sabe que ela é condicional. Eu bati o olho na proposição, ela é condicional, então ela precisa já ser obrigatoriamente modus ponens, tollens ou hipotético, silogismo hipotético, certo? Disjuntivo não pode, porque eu trabalho com uma disjunção. Adição, simplificação também não, conjunção muito menos.
Então, eu olhei a proposição, ela é condicional, já começo a pensar em modus ponens, modus tollens, ou silogismo disjuntivo. Silogismo hipotético. E o silogismo hipotético tem algo interessante que é assim, necessariamente você precisa de 3 proposições simples. E aqui você tem 2 só. Então, se a gente fazer por eliminação, eu olho a proposição, ela não tem 3, ela tem condicional, mas não tem 3 proposições simples, então já não pode ser silogismo hipotético. Então, eu reduzo a minha busca para apenas 2 regras, o modus ponens e o modus tollens, para a gente poder ir fixando. Então, qual que é a regra? Eu consigo deduzir uma proposição Q, uma conclusão a partir de uma condicional e de uma proposição P. Então, se eu olho para essa combinação de se P, então Q, e tem uma proposição P, com a regra do modus ponens, eu sei que o resultado é Q. Ok? Então, eu olhei para a combinação de proposição. Ela é condicional? Tem 2 elementos? Ou é modus ponens ou modus tollens. Isso. Okay? Depois eu preciso verificar se ela é... Isso, eu preciso verificar se a proposição ela é P, ela não está sendo negada, ok? Porque no modus tollens, o que eu preciso? Eu preciso que a proposição Q esteja sendo negada. E eu consigo ir afunilando a minha aplicação das regras. Isso é fazer inferência, certo? A Q é negada na Tollens? Na Tollens, a Q é negada. Tá? Deixa eu ver se eu não fiz confusão aqui. Isso. Tá? Então, o que acontece? Observe, você está pegando um problema e você está tentando ver quais regras se enquadram para resolver esse problema. E antes mesmo de saber, de conhecer direito as regras, você já pode ir fazendo inferência. Porque se eu bato o olho na proposição e ela é uma condicional, eu sei que ela é ponens, tollens ou hipotético. Hipotético precisa ser 3 proposições. Se não tem, então é ponens ou tollens. Aí eu vou lá verificar. A minha proposição P está sendo negada? Não. Há uma chance de ser ponens. Minha proposição Q está sendo negada? Tá. Então, há uma chance de ser tollens. E assim a gente vai afunilando. Ok? Então, modus ponens, para que eu possa encontrar a conclusão, eu preciso, então, ter a condicional a proposição P. E eu consigo encontrar Q. Vamos aos exemplos. Então, eu tenho lá... E essa parte é interessante, pessoal. Porque nós vemos dentro de um padrão para poder entender como funciona. Então, nós vimos CP, então, Q, P gera Q. Tá, eu sei que eu estou tampando, mas vocês têm acesso aí, certo? Mas vamos lá. Eu tenho não P, então não Q, e eu tenho não P. O que acontece? Isso aqui é P, isso aqui é Q, tá? Então, o que eu preciso repetir aqui? P. Então, é não P. Vamos lá. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim. Ó, observem que vai inverter um pouquinho na nossa cabeça a forma de entender, porque nós vemos P e Q, ok? Agora nós temos que admitir, e nós vimos também que P como uma proposição única. Agora nós precisamos admitir que P pode ser uma combinação de P e Q, P ou Q, se P então Q. E nós precisamos admitir que P pode ser não P, que Q pode ser não Q. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente. Que uma única proposição pode ser uma combinação agora. Tá? Isso precisa estar claro. Porque o que acontece? Eu olho aqui para o não P e eu já fico com aquela sensação. Mas é P ou não P? O não P é P. O não Q é não Q ou Q? Ele é Q. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se eu considero o não P, se eu considero que o P, bom, aí já vai fazer confusão, mas eu acabaria fazendo uma dupla negação daquele não P, certo?
E o que eu preciso fazer é apenas repetir o elemento. Então, por conseguinte, a minha resposta precisa ser não que. Tá? Então, é não que. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho P e Q é P. Então, R. Ok? Aqui eu esqueci de falar da condicional, né? Qual que é o próximo elemento? Eu sei que o próximo elemento é P e Q. Por quê? Porque P e Q é P. Então, não olhando a conclusão, eu sei que ela tem que ser R, aplicando o modus ponens. E é R. Okay? Aqui é a mesma coisa. Eu não tenho a conclusão, mas eu tenho que x diferente de zero, ou ou a negativa de x igual a zero, então x mais y é maior que 1. O que eu tenho aqui? X diferente de zero é P. X mais 1 maior que 1 é Q. Então, obrigatoriamente, aqui eu preciso ter x igual a zero. X igual a zero. É diferente de zero, perdão. Eu não tenho a conclusão, mas eu sei da minha condicional, eu sei da minha propositiva Q. Então, eu sei que aqui embaixo tem que ter uma propositiva Q. Qual é ela? X mais y é maior que 1. X mais y é maior que 1, está aqui. Tá? Então, é assim que nós vamos fazendo a aplicação. Nós pegamos o problema, tentamos encaixar o gabarito para ver se a gente consegue achar a conclusão. Mesma coisa aqui. Eu tenho C, observe que agora eu tenho P, ó, CP, então Q e R. Então, o P é P mesmo aqui. Q e R é Q. Então, aqui embaixo precisa ser P. E aqui, na conclusão, precisa ser Q e R. Ok? Deu para entender essa parte, pessoal? É só com prática, hein? Então, pensando que nós já vimos o modus ponens, nós vamos ver o modus tollens. O que difere? A minha proposição Q precisa estar sendo negada para gerar a minha proposição P negada. Então, eu consigo, a partir das premissas condicional e negação de Q, que é do consequência, ou seja, é da proposição que vem depois, deduzir a negativa da proposição, da negação do antecedente, que é a negação de P. Ok? Pessoal, como é que tá aí? Tá indo rápido demais? Vocês estão comigo? Professor, Sim. tá bem confuso essa parte. É, eu sei. Eu sei, pessoal. Nós vamos dar uma acelerada. Vamos dar uma acelerada para tentar resolver os exercícios, porque só com teoria é complicado. Ô, professor. Sim, e eu não consigo ver a expressão de vocês, se vocês estão entendendo ou não. É pior ainda. Sim. Professor, desculpa falar aí, eu sei que não é problema seu, mas é o seguinte. Se você pegar uma aula gravada hoje, uma aula gravada do bimestre passado, no modelo anterior estava muito melhor. Desse jeito aí não tem como. E, assim, a gente vê que os professores também não estão felizes. Então, tem que levar isso aí para coordenação, porque eu não vou ficar me desgastando, falando com o André e acompanhando conversinha fiada no grupo da faculdade, porque não tem condição. O modelo antigo estava melhor. Eu sei que não é culpa de vocês, a pandemia não é culpa de ninguém, não vai ser resolvida agora, o pepino está só chegando, mas assim, por que foi mexer no negócio que estava funcionando? O modelo anterior estava melhor. Eu entendo. Entendeu? Se perguntar para os alunos aí, eu não sei qual que é a opinião dos outros. Se alguém tiver comigo aí, se, assim, desculpa interromper sua aula e falar isso, mas é que assim, infelizmente a sua aula é a mais complicada de entender do jeito que a gente passa. As outras a gente ainda leva, entendeu? Mas a tua não dá para a gente empurrar com a barriga. Ou entende ou não entende, não tem jeito. Eu entendo perfeitamente, pessoal. E tem bastante essa preocupação. Bastante mesmo, porque eu só comprovo, eu não consigo acompanhar o rendimento de vocês. E eu tenho essa preocupação de que vocês estão conseguindo operar isso, certo? Porque o princípio disso aqui é muito interessante. Certo? Vocês estão convertendo o texto em símbolo e depois, por consequência, em bits. Eu acredito que é um fundamento muito importante. Então, eu tenho essa preocupação sim, tá? Então, vocês observem que o tempo todo eu quero saber como é que está, se está fluindo ou não. Mas sim, pessoal, vou reportar, sim, vou conversar para ver
aonde que a gente consegue chegar. Tá? Professor, desculpa aí, o objetivo não é interromper dentro do mútuo. Não, tudo bem. Mas assim, aqui sozinho a gente não é nada. Se a gente tiver pelo menos um professor aí com a gente aí, vai dar ajuda. Eu já reportei para o André, mas ele fala que entende a gente, mas não resolve. Não é difícil, é só voltar no modelo antigo. Nas aulas que o professor faz em casa, você tem mais estrutura do que na faculdade, entendeu? Tem aula que a gente só escuta barulho de carro e coisa, tem a tua aula já é mais complicado. Então, assim, passa para frente para a gente, fazendo um favor. Sim, pode continuar a aula, tá? Eu reporto sim, pode deixar. Professor, sim. Parece que nessa inferência é sempre negar a primeira parte da primeira proposição. Perdão, com relação a qual? Pelo que eu percebi, a conclusão sempre vai ser a negação da primeira parte da proposição. Ah, tá. Vamos lá. No modus tollens, eu preciso verificar, porque quando eu for olhar a proposição, eu estou sozinho na sala, então vamos fazer assim, né? Quando eu vou olhar a proposição composta, eu vou ter lá, choveu em Maringá ontem, eu tenho uma condicional, né? Se choveu em Maringá ontem, então hoje vai, se choveu em Maringá terça-feira, então quarta-feira vai ventar. Então quarta-feira vai ventar. Então vamos lá. Choveu em Maringá terça, se choveu em Maringá terça, então vai ventar na quarta. Vai ventar na quarta. Não vai ventar na quarta. Ou é falso que vai ventar na quarta. Então eu vou ter essa condição. Eu vou ter a minha proposição P condicionada, minha proposição Q condicionada a P. Se P, então Q. E eu vou ter uma terceira proposição simples, sendo negada. E ela precisa ser a proposição Q. Então, não é falso ou não é verdade que vai ventar quarta. Quando eu observo isso, sem precisar ter a conclusão, eu já sei que não choveu na terça. É falso que choveu na terça. Certo? Então, eu vou ter essa condição. Eu vou ter a proposição composta, claro, na maioria das vezes é dada a conclusão, nós só precisamos fazer a tradução simbólica e organizar na forma do argumento e verificar qual regra de inferência se encaixa. Um ou outro caso, nós vamos precisar achar a conclusão. Os exercícios são basicamente assim, nessa primeira fase. Depois, lá na frente, se nós utilizássemos a árvore de refutação, eu precisaria, então, verificar se a validade do argumento, se é verdadeiro ou falso, e daí eu vou eliminando os argumentos até descobrir se o argumento realmente é verdadeiro. Nós não vamos chegar nessa parte. Só regras de inferência já vai dar esse entendimento para a gente. Tá? Porque silogismo já é algo avançado, já, entender essa parte. Porque vão perguntar assim, vocês tiveram lógica? Vocês entenderam lógica? Aí assim, é aquela do silogismo? Porque o silogismo é clássico. Porque a partir do silogismo você se lembra da maioria das coisas. Porque vamos lá, se todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Mas o que tu tem? CP, então Q, portanto P. Aí você vai precisar lembrar da regra da condicional. Aí você vai lembrar assim, eu consigo resolver por regra de inferência, mas também consigo colocar numa tabela verdade. E eu consigo verificar na linha em que for verdadeiro, se for tudo verdadeiro, então eu tenho uma implicação tautológica. Por quê? Porque nós vimos que quando nós unimos os elementos, todos eles precisam ser verdade para minha conclusão ser verdadeira. Observe que com o silogismo, vocês vão se recordando de vários detalhes. Então vocês têm que ter isso na base de lógica. Lembrar do silogismo. Tá? Ele é fundamental. É uma pedra angular, é o que vai fazer vocês resgatarem o conteúdo. Tá? Então, no modus tollens, eu vou ter a proposição Q sendo negada. Então, vamos lá. Q e R, se Q e R, então S. Necessariamente, a minha segunda proposição aqui tem que ser não S. É não S. E aqui, por conseguinte, o que eu tenho que ter? Uma negativa de P. Então, eu preciso ter, entre parênteses, porque está negando as duas, eu preciso ter não Q e não R dentro de parênteses. Eu tenho? Tenho.
Aqui, mesma coisa. E observem. Observem. Eu tenho P e Q. E a minha proposição Q é não Q. Então, necessariamente, a minha segunda proposição, dentro do modus tollens, precisa ser uma negativa de não Q. É uma negativa de não Q. Porque observe que o não Q eu já tenho, eu preciso negar ele. Isso aqui se chama dupla negação. Na prática, isso seria o quê, pessoal? A dupla negação. Desculpa, você pode repetir, por favor? Uma dupla negação é o quê? O que significa isso aqui? É um valor lógico verdade? Vamos lá. Eu tenho uma proposição, não estou trabalhando com valor lógico. Eu tenho uma proposição que ela está sendo duplamente negada. Eu nego e nego novamente. Ela equivale ao quê? É uma proposição verdadeira, né? Vamos lá, elabora. Mais um pouquinho. Seria o mesmo que Q. Isso. Ok? Então, não que, quando eu nego, mais uma vez, eu tenho que. Ok? Então, a dupla negação é o equivalente a falar dela mesma. Perfeito? Então, pelo modus tollens, eu vou ter, a primeira é condicional, a segunda é uma negação de que, por conseguinte, a minha conclusão precisa ser o quê? Não P. É não P? É. Aqui, eu tenho a minha proposição, uma condicional, não tenho P, não tenho Q. Mas, ora, eu tenho P. E o que é? X diferente de zero. Perdão, aqui ele fez o inverso. Porque eu posso fazer, lembra da combinação P e Q? Eu posso fazer Q e P também. Então, aqui, ele puxou o Q e eu tenho não P. Não P é o quê? X igual a zero. Aqui, mesma coisa. Aqui ele está invertendo também, P e Q. Eu preciso negar. Vamos fazer isso aqui de novo, pessoal. Porque eu fiz usando o modus tollens. Eu tenho se P, então, Q. A negativa de x igual a y, porque eu preciso negar P. É x diferente de y. Está aqui. Eu preciso negar x diferente de zero. X igual a zero. Modus tollens. Então, é não Q resulta em não P. Vamos lá. P e Q. O P é minha única proposição mesmo. Eu tenho uma condicional. E eu tenho, o meu resultado é Q, minha proposição Q é Q ou R. Eu preciso negar Q ou R. Então, eu estou negando. Então, por conseguinte, o meu resultado precisa ser não P. Não P. Tá? Então, modus tollens, eu vou ter P gerando Q. Modus tollens, eu vou ter não Q gerando não P. E agora nós vamos trabalhar com o silogismo disjuntivo, acho que hipotético, faltou, né? É verdade. Aqui é o disjuntivo. O disjuntivo, então, ele é semelhante ao modus tollens ou tollens, mas eu tiro a condicional e trabalho agora com uma disjunção. Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. Eu tenho aqui uma disjunção, agora eu preciso ter uma negativa de P para gerar um Q. Aqui eu preciso ter, então, uma negativa de Q para gerar P. Tá? É o inverso. Vamos aos exemplos. Exemplos? Então, vamos lá. Eu tenho P ou Q. Eu preciso negar P, eu preciso negar Q. Tá aqui. E eu preciso gerar P. Aqui. P e Q. Eu preciso negar P. Eu preciso negar... Tem que ter o seguinte certo. Aqui ele inverteu. Tá? Aqui ele está negando Q, aqui ele está negando P, ele nega duas vezes. Preciso gerar Q. Aqui. Aqui eu tenho P e Q. Ele está negando Q. Tá aqui, a negativa é a diferença. E eu preciso resultar em P. Tá aqui. Quarto exemplo. Eu tenho uma condicional sendo negada, mais uma disjunção, mais a disjunção é com R. Então, se P, então Q, a negativa disso, ou R.
Então eu preciso ter uma negativa de P aqui, uma dupla negação. Preciso gerar R, gerar Q aqui. Vamos fazer no hipotético. O hipotético é o mais simples. Eu preciso ter 3 proposições. Eu tenho? Tenho. Normalmente ele vai dar assim: se P então Q, se Q então R. Por conseguinte, aqui precisa ser se P então R. Ok? Chama transitividade da seta. Na acelerada que a gente vai lá para os exercícios aí. Então o que eu tenho aqui? Ó? Se P então Q, se Q então R, precisa ser não P, então não R. Aqui. Aqui eu tenho se P então Q, então eu tenho se P então Q, eu preciso ter aqui, ó, se Q então R. Então aqui eu preciso ter não P e S, e não S. Aqui eu tenho um módulo de x igual a 0, então x igual a 0. Aqui eu preciso ter x igual a 0, então x mais 1. Então aqui eu preciso ter o módulo de x igual a 0, então x mais 1 igual a 1. Aqui. Tá? Então sempre se atentar a isso. Quando eu olho o problema, eu preciso ver qual regra se encaixa melhor. Perfeito. Então esses aqui foram os exemplos de regras de inferência. Vamos lá para aquela lista não de hoje, a anterior. Vocês têm ela em mãos aí? Sim. Tá, vamos lá. Isso aí. Vocês estão conseguindo ver a lista? Vocês estão conseguindo ver o documento Word, pessoal? Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Sim, professor. Tá, todo mundo estava ciente dessa lista? Porque essa aqui foi a anterior à da aula da integração que vocês tiveram ali. Essa daí eu vi hoje. Tá. Você viu hoje, né? Isso. Ah, tá, perfeito. Mas ela estava lá, a anterior à nossa aula. Acho que o Augusto entrou em contato sobre essa lista aí. Tá? Então, ó, observe que o primeiro, o que é o primeiro lá? Que regra se aplica naquele primeiro exemplo? Ó, vamos lá, nossa proposição composta. Nossa proposição composta. Se alguém é político, então faz promessas. Se alguém faz promessas, mente. Logo, se alguém é político, mente. Olha que legal. É outro silogismo. Certo? É o mesmo que a Michelle resolveu no começo da aula. Com outro conteúdo. Mas a estrutura é a mesma. Certo? Então, o que eu faço? Primeira sugestão, pessoal. Primeira sugestão. Identifica os conectivos. Identifica os conectivos, porque os conectivos lógicos, e, ou exclusivo, condicional, bicondicional, negação, já vai lá, rabisca lá os conectivos, porque ele vai separar as sentenças. Primeira sugestão. Pegou a proposição para trabalhar, para resolver, separa os conectivos. Segunda sugestão, separa as proposições simples. Certo? Então, a proposição composta, você utiliza uma letra maiúscula. As proposições simples utilizam uma letra minúscula. Então, nós fizemos isso. Ó. Alguém é político. É minha proposição P. Alguém faz promessas. Minha proposição Q. Alguém mente. Minha proposição R. Então, eu separei. Eu sei que tem 3 proposições. Cabe modus ponens? Qual foi a pergunta? Não, né? Cabe modus tollens?
para mim resolver? Vamos lá, pessoal. Modus ponens, eu tenho uma condicional, uma proposição P, que vai gerar uma proposição Q. O modus tollens, eu tenho uma condicional, uma negação da proposição Q, vai gerar uma negação da proposição P. Eu tenho duas proposições. Eu consigo aplicar essas duas regras aqui? O modus ponens, sim. Eu tenho duas proposições nessa. Aqui eu tenho três proposições. Modus ponens e tollens trabalha com apenas duas proposições. Eu não consigo aplicar os dois, pessoal. Então, a minha única outra regra de inferência que trabalha com condicional é o silogismo hipotético. Perfeito? Então, de cara, observe, antes de montar a estrutura simbólica. Antes de montar a estrutura simbólica. Porque, ó, ali eu coloquei simbolicamente, mas na forma de equivalência, como que ficaria? Fica se P, então Q, e se Q, então R, logo, se P, então R. Certo? Então eu consigo organizar dessa forma aqui, ó. Eu tenho minhas duas premissas, e ela vai gerar uma conclusão. Como é que eu separo isso? Pelo traço de asserção, ou pela dupla seta. Tá? Não pode ser com a seta condicional lá. Uma ou outra literatura aparece com essa seta. Mas a correta é uma dupla seta, porque ela vai trabalhar com relação. Certo? Para gerar C, eu preciso de duas premissas. E a seta única, unidirecional, é um operador lógico. É como se fosse um operador matemático de subtração, de soma, de adição, de divisão, etc. Então, quando você trabalha com conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, é como se você estivesse somando ou subtraindo. Tá? Então, precisa separar isso. Ali não vai uma seta única, vai uma dupla seta ou um traço de asserção. Então, eu conseguiria organizar dessa forma. Tá? Mas observe que antes de organizar, já sabendo que tem três proposições e tem cara de condicional, eu já sei que se aplica um silogismo hipotético. Tá? Quando eu organizo na forma do argumento, se P então Q, se Q então... De onde que eu tirei isso? Se alguém é político, então faz promessas. Se P, então Q. Se alguém faz promessas, Q, então R. Logo, alguém... Então, eu não precisaria da conclusão. Eu não precisaria. Eu sei que a conclusão é se P, então R. O que é se P, então R? Alguém é político, então mente. Bate com o resultado? Bate. Tá? Então, é isso que nós temos que fazer. Vamos fazer uma junta aí. Vamos fazer uma junta com vocês. Professor, nesse caso, então, não se aplicaria a regra do modus ponens, né? Não está funcionando o microfone, não.
aí no privado e vai mandando aí alguns pontos que vocês acham que deve ter no e-mail, que deve ser destacado. Augusto, presta atenção, seu microfone. O nosso amigo aí que vai ajudar a desenvolver o corpo do e-mail aí. Aí depois nós pegamos o e-mail de todo mundo, colocamos todo mundo em cópia, já no inferno já tá feito já. Professor, você está ouvindo a gente? Está me ouvindo? Se você estiver ouvindo, responde sim ali no chat, por favor. Ele saiu da sala, né? Ele está digitando ali no chat. Tá? Não saiu nada a fotinha dele ali, velho. Ah, mãe, então eu posso ir embora, né, velho? Farol pra vocês. Professor? Acho que ele não tá ouvindo, não. Tá. E tirou o microfone.